construir uma muralha, né? De você pensar até em microbacias para a parte interna de contenção de água. Senão você corre o risco. E a outra coisa não é só as desapropriações, é o que vai deixar de ser feito. Porque Minha Casa Minha Vida, Nova Esperança, eram 192 casas que esse traçado está passando. Por que ele não pode dar um mergulhão e construir as 192 casas que tem o dinheiro garantido para Minha Casa Minha Vida entidade? Que está garantido no Ministério das Cidades, já com recurso que vai poder, e nós estamos discutindo no PAC Colônia, alternativa de terreno, e não temos terreno. Porque um terreno é da secretaria, que vai construir um horto, que eu acho que pode ser construído por lá de cá, pela qualidade de água, ali do lado do campo de futebol, daria um horto excelente, tá? Mas ele insiste de ter uma área infraestruturada, lá em cima, a presença de um horto. Uma área com água, com saneamento, esgoto, que daria para você colocar as 192 casas que foram retiradas pelo traçado. Então, não é só as 25 casas que serão removidas, é também aquilo que vai deixar de ser construído em termos de 192. E é fundamental que se discute o projeto, venha a ser discutido intensamente o projeto executivo. Agora, eu concordo que aquele último traçado, aquilo seria muito ruim para todos na colônia, instituições e moradores, porque aquilo geraria margem a gueto. Tudo que é gueto é perigoso. Nós temos que ter uma cidade não repartida e integrada. Esses sistemas, eles, de fato, segregam. Tem áreas que entram em evolução e áreas que se desenvolvem que estão integradas à cidade. Isso é uma coisa que deve se preocupar muita cidade. Nós não podemos criar reserva de mercado para grileiros, entendeu? Reserva espacial para grileiros. Porque somos zonas periféricas, temos dimensões de centro e periferia. E nas periferias não há cidadania ativa. São territórios de exceção. Então, nós temos que ter o compromisso de construir uma democracia. Eu acho saudável vocês estarem pleiteando, acho saudável pensar alternativas fundamentais, né, para que ali a gente construa, de fato, um território que conviva entre as áreas funcionais e as áreas, como foi a filosofia da colônia da sua origem. Que os moradores, inclusive, tinham uma função terapêutica para o tratamento. Isso era a orientação, embora tenha sido desviado, né? Tem algumas correções, né, que precisam ser feitas, né? Mas depois, no debate, eu estou à disposição, eu esclareço. Tá? Agora nós vamos convidar o cientista político Márcio, representando o mandato do vereador Jefferson Moura. Agradecer a presença também do Márcio Salles Saraiva. Obrigado, eu que agradeço o convite, né, que nos foi feito. E a minha situação ela é semelhante à situação também do Luiz Paulo, deputado. Eu diria que 50% da minha presença representa o que o mandato Jefferson Moura vem discutindo no âmbito do Rio de Janeiro, na área de meio ambiente, e 50% é responsabilidade minha, portanto, isento o vereador de qualquer bobagem. Fico feliz de saber que tem um colega da ciência política aqui, porque talvez a primeira pergunta seja o que um cientista político está fazendo aqui dentro do clube de engenharia nessa discussão, né? Uma discussão que, a princípio, ela carrega um valor de coisa técnica, coisa que pertence aos técnicos. E é uma ideia de que, se é uma discussão que pertence a técnicos, ela não pertence ao senso comum, ela não pertence à população. Ela é algo de um saber notório, de um saber de especialistas, daqueles que dominam esse conhecimento. Não é coisa do populacho, não é coisa daqueles que não conhecem os termos do jogo em questão.
penso, então, que a presença de alguém de uma outra área, como eu e como outros que aqui se encontram, ela é uma presença extremamente positiva. Acho que tem um dado positivo, e eu elogio muito o convite do Clube de Engenharia, na medida em que favorece uma troca de saberes e uma construção conjunta de saberes que é cada vez mais frutífera nos tempos em que vivemos. E com isso, nós afastamos a ideia antiga, a ideia de modernidade, né, de um saber único, autoritário, né, de um saber governado por uma técnica que se tornou esclerosada, porque ela perdeu o diálogo com a humanidade. Ela perdeu o diálogo com os valores do que é humano. E ela se tornou uma espécie de castelo autoritário e distante de todas as decisões humanas e democráticas. Exatamente pela esclerose dessa razão, já apontada por Weber, pela Escola de Frankfurt, etc., pela esclerose dessa razão, que nós precisamos agora, como estamos fazendo aqui, construir uma polifonia de saberes, vozes distintas. Eu quero ouvir a comunidade atingida, eu quero ouvir engenheiros, eu quero ouvir sociólogos, eu quero ouvir aqueles que trabalham, que operam no direito, na justiça, eu quero ouvir botânicos, eu quero ouvir diversos saberes, eu quero dialogar democraticamente com esses saberes, para que eu possa construir um projeto e uma política pública que seja eficaz, razoável, democrática e ambientalmente sustentável. Para isso eu tenho que dialogar. Eu tenho que sair do meu castelo, da arrogância do meu saber e descer o diálogo com a população. E nós percebemos, inclusive na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o quanto isso é difícil. O quanto fazer esse diálogo é absolutamente difícil. O nobre deputado Luiz Paulo falava aqui de sensibilidade, da questão da minoria. Quando você é minoria, você busca sensibilizar aqueles que estão no poder. De fato, a gente vive uma situação, uma institucionalidade política, onde o poder executivo é extremamente autoritário. Ele pode quase tudo. A coisa fica mais complicada quando esse poder executivo ele captura o legislativo. Ou seja, você tem uma Câmara de Vereadores de joelhos para os desejos do prefeito e dos seus secretários. De joelhos. E aí você instaura um regime hegemônico muito semelhante aos regimes de ditadura com aparência democrática. Que você tem pluripartidarismo, tá certo? Você tem aí a mídia, você tem a possibilidade de escrever e-mail, de fazer crítica. Há toda uma aparência de esfera pública de debate democrático. Mas, no fundo, você vive o rolo compressor da maioria. É exatamente essa situação de irracionalidade global e rolo compressor de maioria que nos leva hoje a estarmos discutindo aqui a corda e o arco. Eu gostaria de discutir antes quem foi que me pautou para discutir corda e arco. Por que eu sou obrigado a discutir isso? Por que não se perguntou à população carioca se ela desejava Olimpíadas? Através de um plebiscito popular, aberto, franco, democrático? Por que não houve um amplo debate na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com largas audiências, para que pudéssemos discutir os projetos que dariam suporte às Olimpíadas? Pois bem, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E através dessa institucionalidade política, hegemônica e autoritária, o projeto é posto verticalmente. Qual é o papel que nos resta nessa situação? É o que o nobre deputado falou, é buscar sensibilizar, é
é falar, pelo amor de Deus, tenha compaixão. É ficar discutindo o arco e a corda. É o que nos resta. Porque nós não tivemos condições e nem oportunidade de discutir os pressupostos. Por que está aqui o arco e a corda? Por que esse modelo? Por que esse favorecimento às vias expressas, ao carro? Por que esse modelo de cidade? Um modelo de cidade que, dentro da nossa compreensão e salvo o melhor juízo, parece também capturado pela lógica das grandes corporações econômicas. E isso nós verificamos com muita clareza nos debates que acontecem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quando nós falamos de projetos e debatemos a questão do arco, a questão da corda e os impactos, o que é pior, o que é menos pior, e aí nós ficamos aí nessa estatística do horror para ver quem morre menos.